Bom dia a todos. Essa é a primeira entrevista do canal Bioética da Governança que nós estamos implementando e tem como ponto de partida uma carta que o Mário Pedrosa escreveu em 1978 ao então metalúrgico Luiz Inácio da Silva, né, o Lula, em que ele sugeria a formação de um partido de trabalhadores para promover o desenvolvimento brasileiro, né? A ideia de que esse desenvolvimento teria que ser protagonizado pela classe trabalhadora com um partido que a representasse. Mas, ao mesmo tempo, nessa carta, o Mário Pedrosa ele criticava o governo soviético. Então, a gente vai discutir um pouco aqui, né? Primeiro, né, o Zé Otávio vai se apresentar, né, falar um pouco sobre o Mário Pedrosa, sobre as várias atividades do Mário Pedrosa, além da militância política, e depois a gente discutir essa questão do protagonismo do desenvolvimento brasileiro, né, e também o tipo de governo, né, os princípios de governança que deveriam embasar, né, a atuação do Estado, né, federal na indução do desenvolvimento. Meu nome é José Otávio, eu sou professor, uma pessoa do espectro autista e sou curioso. E por ser curioso, eu esbarrei nessa figura, né, do Mário Pedrosa. Eu queria lembrar que aqui na Unesp, há pouco tempo, o Peter Burke ele deu uma palestra que ele falou sobre polímata. E polímata é uma figura, né, que passa de várias e várias áreas, tem um interesse super multifacetado, e na história, assim, se a gente for pensar desde Leonardo da Vinci, se a gente pensar grandes filósofos, a grande maioria tem essa estrutura polímata. E Mário Pedrosa tinha essa estrutura, só que essa estrutura é pouco entendida. É interessante porque se a gente lê as teses que falam sobre Mário Pedrosa, as pessoas conseguem pegar só... Se a pessoa é ligada à política, ela vai estudar política. Se a pessoa é ligada a artes visuais, ela vai ver as artes visuais. Se a pessoa é ligada à economia, ela vai olhar para a economia. Se a pessoa é ligada a relações exteriores, ela vai olhar relações exteriores. E o Mário Pedrosa passou por tudo isso e muito mais. Além de ser a pessoa que estava no lugar, por acaso, no lugar que estavam acontecendo as coisas no mundo, coisas políticas, grandes eventos como a quarta encontro lá do partido. Quarta internacional. Quarta internacional e outras coisas muito interessantes, e tudo pelo acaso. É interessante, o Alfredo, vamos conversando, vocês vão me ajudando. O Mário Pedrosa, ele nasceu no ano de 1900. Ele é filho de um senador da República e um funcionário público do Estado, né, do antigo, né? Hoje nós chamamos de Tribunal de Contas da União, né? Ele era um profissional que trabalhava na burocracia do Estado brasileiro e tinha conhecimento com todas as pessoas. O Mário Xavier Pedrosa, tem alguns outros nomes, ele tem uma coisa interessante. O pai achava ele muito preguiçoso. Numa entrevista lá por 1977, ele falava assim: por eu ser muito folgado, meu pai me mandou para a Suíça. Na verdade, o pai dele mandou ele para Portugal. De Portugal, ele iria perto de Bruxelas, na Bélgica, estudar num colégio lá. Só que a pessoa que ia levar ele ficou doente. E daí daí arrumaram um colégio para ele na Suíça, em Lausanne. Só que era um colégio que não era católico, e a família era muito católica. Era um colégio protestante. Otávio? Oi.
Isso, ele tinha apenas 13 anos nessa 13 época. anos. Ele fazia o ensino, o que a gente chama de ensino médio, né? E ele foi para lá e foi com outros. Era muito comum essa tutoria, né? Uma pessoa que levava vários filhos de famílias eminentes do Brasil, do Nordeste. Alfredo, eu vou contar uma história aqui. Foi feito pelo CNPq, no século passado, em Biblioteca Nacional, um chamado para escrever sobre os brasileiros do final do século XIX, os grandes pensadores, e começo do século XX. Tinha 14 volumes. 12 volumes, 11 ou 12, foram pessoas do Nordeste. E não é porque o Nordeste, porque foi o pessoal do Nordeste fez algum tipo de força para isso. Não, é porque o Brasil, o pensamento brasileiro estava instalado no Nordeste nessa época. Pernambuco, Alagoas, Bahia, Paraíba, vários lugares. A educação era muito mais forte, ligada a essas famílias e que estavam muito ligados com a Europa na época, né? É interessante a gente pensar nesse Brasil, né? E o Mário Pedrosa é um dos filhos dessa mistura, desse Brasil que tinha os privilégios. É bom a gente guardar isso na nossa cabeça. E ele vai para a Suíça e ele volta. Só que ele já começa uma marca, porque ele volta em 16. 16 é plena guerra, Primeira Guerra Mundial. Imagine uma viagem feita da Suíça. Ele teve que mudar para um colégio, ele saiu desse colégio e foi para um colégio que era mais científico, ligado com católicos, e ele nem acaba os estudos lá e tem que voltar. E nessa viagem é uma peripécia, porque pense que ele tem que pegar um navio em Portugal e é a época do maior bombardeio dos submarinos alemães. Então, o que acontece? É um mar que não estava para peixe, né? E ele vindo, né? Foram 20 dias. E nesses 20 dias o navio teve que zigue-zaguear, eles ficaram escondidos. Imagine como isso não marca essa coisa aventureira e toda a vida dele. É interessante isso, né? Ele volta para cá e aqui tá calmo? Não. Logo veio a gripe espanhola, que é a época e ele teve a gripe, teve que se mudar de onde eles estavam, no Rio de Janeiro, que ele estava estudando para entrar para a faculdade. Ele teve a gripe, ficou com pneumonia, ficou com sequela, teve que ir para Paraíba para se cuidar. Então, olha que interessante a vida dele. Ele volta, ele não passa em 17, né? Isso antes da gripe espanhola, e ele fala que a gripe foi uma grande sorte, porque eu não precisei fazer os exames para entrar, porque foi admitido automático por causa da gripe, não teve o vestibular, os exames de admissão na Faculdade Nacional de Direito, onde ele entra, faz a faculdade, e lá na faculdade que ele toma conhecimento do marxismo. Olha, mas isso 18, 19, quando está ocorrendo lá 17, onde ocorre na Rússia, né? A Revolução. E ele está nesse foco, e tem um professor Rebelo, esqueci o nome do professor Rebelo, se o Alfredo aí não acha para gente, de Castro, eu acho, Rebelo de Castro. E esse professor marca a vida dele, né? E abre essa ideia do marxismo, e ele era muito comunicativo, ele se pede no final da vida dele para falar, se defina, Mário. E ele naquela cadeira de balanço da sala dele, eu fui na casa, sabe a Rodrigo de Freitas, a Lagoa? Era bem na esquina da Lagoa, um prédio modernista, e que dava de frente para a Lagoa e do outro lado para Ipanema. Bem na esquina entre Ipanema e a Lagoa. E na sala dele, com aquelas obras de Calder em cima, eu inacreditável, você vê em cima de
uma coisa de Calder em cima, você olha do lado uma outra obra de arte, você olha na frente Picasso, você olha para trás, é inacreditável aquela sala dele, com aquela cadeira de balanço que ainda está lá, e que ele ficava de chinelo de couro nordestino e balançando naquela rede. Rede não, naquela cadeira de balanço, e perguntaram numa das entrevistas lá: como você se define, Mário? Eu me defino como uma pessoa fácil de ser amada, o amável, né? É bem interessante isso, porque com isso ele conseguiu várias outras coisas. Vamos falando rapidamente para a gente discutir o que importa, que é o Brasil de hoje e o futuro desse país. Porque nós vamos chegar lá. Quando ele volta, ele faz a faculdade, ele vem para trabalhar para São Paulo, ele consegue emprego numa cidade, depois ele vai para Paraíba tentar ser burocrata, não dá certo, funda lá, está na fundação do Partido Comunista na Paraíba, eles colocam na clandestinidade, ele tem que voltar para São Paulo, aí começa a vida nômade dele, de sempre ter que fugir da perseguição ao Partido Comunista. E há algumas coisas, né, que acontecem aí nisso daí. Ele volta, né, para São Paulo e começa a escrever, o que marca a vida dele, trabalhar em jornais, né? Essa ideia. Nessa época ele escreve sobre política, mas também escreve sobre arte, porque ele escreveu sobre Villa-Lobos nessa época. E com a militância ferrenha que ele tem forte, ele é o segundo brasileiro, só o segundo. O primeiro, eu não lembro, mas é Cássio o sobrenome também, mas é um outro, que foi enviado para a escola em Moscou, escola ligada ao Partido Comunista lá de lá, e toda o Alfredo, o Celso, eles têm mais conhecimento sobre isso, mas quando ele chega na Alemanha, ele fala que ele adoece, mas ele fica por lá, ele começa a estar o nazismo nascente, ele começa a se infiltrar e ter um certo combate, ser combativo, mas o que ele faz aí? Aí tem outra marca, ele começa esses estudos de artes forte, lá na Alemanha, estética, e essa época que a Bauhaus está forte, mas ele está em Berlim, numa escola de artes, mas já fortemente vendo tudo o que acontece, estudando toda essa questão da estética, de outras coisas, mas com amizade, como ele conseguia conversar, as pessoas mostravam coisas que ninguém via. E nessa época, o que ele viu, Celso? Mostraram para ele o que estava acontecendo na Rússia, que ninguém sabia, e na verdade demorou décadas para as pessoas descobrirem, que foi a perseguição aos opositores de Stalin. E o que aconteceu com essas pessoas. Ele viu fotos, ele viu documentos, ele viu coisas muito... Então as pessoas falam, ele seguiu cegamente Trotsky. Não, ele escreve para o amigo uma carta que mostra que ele desiste mesmo de ir para a Rússia. E daí ele volta para o Brasil, começa a trabalhar, se envolve novamente com movimentos de esquerda. Em 29, no Rio de Janeiro, teve vereadores eleitos, mas era uma coisa que já estava... Por que acontece aí? Aí acontece, acho que segunda, teve na internacionalização do comunismo, tem uma ideia de acabar com os opositores. Então tem uma coisa de limpar o partido. É a Terceira Internacional. É a Terceira Internacional. Que acabou também influenciando a intentona comunista aqui, né? Sim, e olha que interessante, porque daí começa-se a criar muita especulação. O que acontece? Era fomentado que uma pessoa delatasse a outra. E aí tem uma história. Eu estudei a Nise da Silveira, que esteve envolvida aí por Oswaldo, acho que Oswaldo Brandão, ligar com a intentona. E ela, por exemplo, ela foi expulsa do partido como? Numa
contenda com Raquel de Queiroz, com a escritora que também era do partido. Olha que interessante, ela era do partido e depois ficou de direita, né? Na época da Revolução, lá, que eles chamam de Revolução e a gente chama de golpe militar. Então, o que acontece? É muito interessante ver que a Raquel falou que a Nise da Silveira era trotskista, e a Nise nem sabia o que era trotskismo nessa época. E o Mário, em todas essas histórias, ele conheceu pessoalmente Trotsky, pelo que dá para entender. Ele teve muito contato com muita gente ligado a esse movimento, né, com as ideias do Trotsky, mas ele logo larga. Ele, quando ele volta para o Brasil, ele já larga ele mesmo liderando, ele sempre via o que o Mário tinha uma coisa, ele pegava o melhor daquilo e continuava com uma proposta nova. Então, ele também se envolve na intentona, ele fica na clandestinidade nessa época e ele tem que ir para o exílio 2 vezes. Ele vai para o exílio, acho que em uns países perto aqui, depois ele vai para o exílio nos Estados Unidos, em 1937, quando tem a ditadura do Vargas. E ele volta só lá por 44, 45 mesmo, para o Brasil, se não me engano, e retoma em São Paulo. Só que o que acontece? Democratizou, mas não podiam dar a coluna ele volta como repórter do Correio da Manhã, como colunista, tudo. E o que acontece? Não podiam dar a coluna de política para ele, né, Celso? Ele foi lá, artes, estava em segundo plano, tanto porque ele escreveu sobre artes, ele participou da galeria de arte em Washington, trabalhando lá, ele sempre se envolveu, ele foi amigo pessoal do Calder, escreveu um livro sobre o Calder lá, em uma entrevista, alguma coisa. Ele tinha contato pessoal com os artistas, ele colocou e ele começa a escrever. Quando ele começa a escrever, ele conhece um pouco antes, quando ele vai ver um Max Bios, faz uma exposição naquele prédio bonito, modernista, lá do Rio de Janeiro, que era o Ministério da Educação, né? Aquele prédio que foi feito por... esqueci agora o nome. Mas um prédio modernista lindo. E ele está lá, ajoelhado, vendo as obras, sabe do quê? Uma exposição que teve algum tempo depois. Não, foi simultâneo. As obras do Engenho de Dentro, dos loucos que pintavam do Engenho de Dentro. E é interessante, porque isso tem toda uma história antes, porque os nazistas foram contra, e ele estava lá no começo do Partido Nazista. A estética nazista usou mais ou menos o realismo como uma coisa legal, usou a figuração como uma coisa legal, uma antiga, clássica, mas negou qualquer tipo de abstracionismo. E ele, na luta pela liberdade, porque ele assume uma luta pela liberdade lá atrás, lá por 30 mais ou menos, ele assume. E ele muda, e ele estuda essa estética, entende isso, e ele vai estudar profundamente a forma e ver como funciona. Então, ele assume Kandinsky como um jeito da arte daquela época, né? E retira o apoio dele ao realismo russo. Ele critica o realismo russo. Interessante, um comunista que critica o realismo russo. Então, que era a arte mais forte, né? Se você for no museu em Moscou, você vai ver como era forte isso, como era intenso, né? E ele lá volta e está ajoelhado olhando a obra do Rafael, um cara que foi internado lá antes da intentona e estava internado até lá, não falava com ninguém, e quando pegava um pincel fazia um desenho que Picasso ficava para trás. E o Almir Marinier olhou aquilo, que era um outro cara, era um jovem que queria ser artista, olhou aquele cara lá e
conversou e falou, vou apresentar a médica que trabalha comigo. Ele falou, já ouvi falar, mas não conheço. A Anísia da Silveira. Quando a Anísia foi conhecer ele, ela usou um termo até italiano. Ela falou, olha esse maledeto trotskista, porque ela tinha ódio do trotskismo na época, assim, porque ela foi expulsa do partido por uma falsa acusação. E meio que fez esse primeiro encontro, só que eles ficaram muito amigos e fundam juntos o Museu de Imagens Inconscientes. É interessante que nos primeiros artigos, tem um grande embate entre Quirino Campo Fiorito e Mário Pedrosa. O Quirino era outro crítico de arte que defendia a arte mais que o Partido Comunista também defendia a arte. E é interessante isso daí, que depois ele fica de direita, né, o Quirino Campo Fiorito, mas ele já, no início, ele não era. Olha que interessante, tem muito isso, né? Tem muita riqueza aí, né, da trajetória do Mário Pedrosa, mas eu acho que a gente precisaria mencionar o período que ele passou na França, né, que ele fez amizade com vários pintores, e depois ele levou o quadro deles para o museu que ele fez no outro exílio, né, no Chile, né? No Chile. Isso daí vamos voltar a rebobinar. Quando ele foi para a Alemanha, ele também esteve na França e depois ele foi exilado novamente na França, né? Ele teve, eu estava contando 4 ou 5 exílios. Nossa, cara. Mas também, num desses exílios na França, ele participou da Quarta Internacional, chamada pelo Trotsky, né? E que com isso ele ficou marcado, né, eternamente como trotskista. Mas eu não sei, nesse período que ele escreveu a carta para o Lula, em 1978, ele se considerava ainda trotskista ou já... Não. O Mário, ele ultrapassou esses nomes, né? Vou fazer agora bem rápido, né? Então ele vai e fica aqui e quando ele está no Brasil, ele se opõe. Aí que eu acho que é a ligação com o que a gente vai falar depois. Vamos dar um salto para o segundo governo Vargas, para pós-guerra, ele defendendo a liberdade. E quando o Juscelino, todos aderem a Juscelino, ele não adere. Ele vai contra pela questão econômica, que eu acho que aqui é o centro do que a gente vai discutir. Porque ele faz um estudo econômico e percebe que a oligarquia brasileira, os donos do poder, que ele é filho disso, né? Eles trabalhavam para o capital externo e para um capital não soberano. E ele sacou isso. Esse foi o grande negócio dele, que ele via que o desenvolvimento só viria a gente ultrapassando esse entreguismo ao capital exterior e assumindo uma riqueza brasileira. Mas a riqueza era tão interessante que ele achava que tinha que ser estética, com um pensamento, né? Depois de muitos anos, lá no final da vida, ele fala do Museu Brasileiro, que vem dos índios, dos negros, dos loucos, da história do Brasil e dos Eliseu Visconti, que ele chamava o grande pintor brasileiro, e esse pensamento brasileiro, a gente parar de ser uma filial dos Estados Unidos, ou ele brincava com algumas coisas assim, mas ele sacou a questão financeira, que o Juscelino estava fazendo um erro, que o capital ainda estava vindo de fora e a gente não estava criando riqueza aqui. E ele bate nisso até o final da vida dele. E ele unindo arte, política, que ele falava que eram as duas expressões mais importantes da vida, e a questão econômica, que nós tínhamos que criar riqueza no nosso próprio país, que depois, quando a gente for falar do MMT, a gente vai ver que foi só explicado muitos anos depois, né? Foi entendido isso, e hoje a gente tem ferramentas para soltar esses grilhões que nos condenam a esse pensamento subsidiário estrangeiro, né?
que a riqueza só vem de fora para dentro. O Mário Pedrosa ele percebeu esses detalhes, então eu acho que aí é interessante. Ele trabalha com a liberdade, uma coisa que não tinha no partido, não era um ideal, né? Dos partidos comunistas, a maioria não trabalhava exatamente nesse ponto, né, na estrutura, e o Mário ultrapassou. Então, ele vê no Lula, quando ele vai no final, então ele está no final da vida, já com, pense, 77 anos, 76 anos, ele conhece o Luiz Inácio, né, o Lula, e ele enxerga o Lula com o carisma e com a capacidade de ser amado para ser um líder nacional, né? Então ele escreve lá na carta, ele vê a união nessa carta tem uma coisa assim que é a união de Lula e o Fernando Henrique como dois ícones, né, da política brasileira. É interessante que ele estava afiliado ao MDB nessa época, o Mário Pedrosa. O Mário Pedrosa só pede desfiliação do MDB para assinar ser a primeira pessoa a assinar a criação do Partido dos Trabalhadores. Ele é afiliado número 1, né? Então, aí você vê a importância do Mário. Então, ele criou, antes ele esteve com a Allende junto. Ele era o conselheiro de Allende politicamente. E ele faz um museu, ele consegue 5.000 obras de arte contemporânea doadas por pessoas que ele conhecia para esse museu. Então, é uma coisa bem incrível. A vida dele é muito rica. A gente pode ver, e eu vou contar uma história dele nesse final da vida. Vocês poderiam entrevistar o Kiko. Oi, pode falar. Antes de você entrar nessa história, eu queria fazer um comentário que me parece pertinente, porque o Juscelino Kubitschek, ele começou essa estratégia de se ligar com grupos internacionais, né, fazer empréstimos no exterior para financiar Brasília, e criou a dívida externa, né? A dívida externa, ela de certa maneira, foi o que atrapalhou bastante a continuidade do milagre econômico lá dos militares. Sim. Né? E, curiosamente, ela foi paga pelo Lula, né? Foi. O Lula acabou com a dívida externa, aumentou a dívida interna, mas a dívida interna, como você mencionou, com a MMT, Teoria Monetária Moderna, a gente sabe que ela não é tão complicada quanto a dívida externa, né? Porque a dívida interna sempre pode ser paga porque o Estado tem o poder de emitir moeda. Então, a dívida interna pode gerar riqueza para o Estado. Isso é interessante. Para o país. Antes de você continuar, eu quero introduzir aqui nossos dois debatedores, né? Eu sou o entrevistador e temos dois debatedores, o professor Celson Pereira, aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Luiz Gonzaga Chavegato, que é da Universidade Federal de São João del Rei, e que está aqui fazendo um estágio com a gente aqui na Unesp e na Unicamp, certo? Então, eu retorno a palavra para o José Otávio, finalizar, né, a exposição, e depois fica aberto para o Luiz Gonzaga e o Celson quiserem fazer algumas perguntas, comentários também, que vão enriquecer a nossa sessão, o nosso debate. O que eu acho que o final da vida dele é marcado mesmo por esse envolvimento no Partido dos Trabalhadores, que ainda está pouco falado, é pouco estudado e é pouco divulgado. E o Partido dos Trabalhadores, eu vejo muito atual o que o Mário propôs para essa continuidade do Brasil, para o futuro do Brasil. Ele foi de ônibus com o neto. Eu acho que vale a pena vocês entrevistarem o neto dele, o Kiko Pedrosa, que é músico, artista também, e ele era jovenzinho, menino, e o Mário Pedrosa foi com o Kiko para São Paulo, de ônibus, cometa, e foi falando
de lá até aqui sobre o Lula, sobre essas possibilidades, e ele marcou mesmo com ideias, né? Então tem essa ideia da liberdade, tem essa ideia de quebrar. Ele achava impossível fazer essa aproximação que o Lula quase, aparentemente tinha conseguido, mas a gente sabe que não conseguiu, entre as classes oligárquicas brasileiras, as classes dependentes do Estado e as classes que, de alguma forma, ligada ao financeiro, né, no Brasil, com a classe popular, a classe trabalhadora. O que aconteceu é que Mário achava isso impossível. Ele via que existia uma ligação com o capital externo tão grande dessas classes que somente uma mudança mesmo na estrutura do país poderia levar, e ele achava que era pela forma democrática, né? Interessante isso. Ele apostava na democracia. Poderia levar a um partido que pudesse unir essa questão estética, que é muito importante, esquecida, com a questão política e com a questão econômica, né, de mudar isso. E isso que eu acho que é o ponto que o Mário precisa ser estudado a fundo para o futuro que vai ser proposto para o Brasil, né? Que a gente pode ver realmente a inclusão e a liberdade de todos os brasileiros. Todos os brasileiros terem acesso à arte, todos os brasileiros terem acesso à educação, mas começando pelo financeiro e monetário, não tendo acesso à comida, a tudo, como tendo uma renda, né? Lá ele não falou disso porque não se existia essa proposta, a gente não vê, mas essa preemência de uma renda para todos os brasileiros, ainda mais que hoje o que a tecnologia, que também não estava sendo prevista nessa época de 1970, começo de 1980, essa revolução tecnológica que está acontecendo hoje. Mas os outros pontos de arte, política e economia que o Mário propôs, liberdade, né? Eu acho que é muito importante. E o Mário assina número 1, o Sérgio Buarque de Holanda número 2 e o Lula número 3, se não me engano. A fundação do partido. E o Mário tenta convencer o Fernando Henrique Cardoso a embarcar com o Lula neste partido. É interessante, o Montoro também, os colegas dele de MDB, né? Então, ele não consegue isso, mas é muito interessante a visão que ele tinha, e talvez aconteça no futuro próximo no Brasil pela primeira vez vai ter que acontecer isso que ele previu em 1977, né, antes da fundação do Partido dos Trabalhadores. Obrigado. Bem, nós agradecemos muito as suas belíssimas reflexões, que estão muito em sintonia com as minhas, e com várias correntes de pensamento atual, né? E também lembrando que a questão da renda básica também ela já foi aprovada, né, por iniciativa de um membro do Partido dos Trabalhadores, né, o Eduardo Suplicy, e que, de certa maneira, as ideias do Mário Pedrosa, né, que você falou, a questão da estética, né, é uma questão ampla. Eu acho que não é questão apenas do brasileiro ter acesso à arte, mas é questão do brasileiro ter acesso ao chamado desenvolvimento humano, certo? De se desenvolver as várias potencialidades humanas, né, a partir da nossa história, da nossa formação, né, com os povos e as culturas que formaram, né, esse caldeirão. Mas muitas dessas potencialidades não se desenvolvem por falta de um apoio financeiro, como você colocou, né? Porque
É preciso ter, mesmo na parte estritamente artística, né, por exemplo, educação musical, né, é preciso ter um apoio, uma bolsa, para que as crianças possam aprender a tocar um instrumento, aprender, né, a teoria musical, etc., né? E, de certa maneira, isso, então, implica em algum tipo de proposta, como a proposta da renda básica, que vai dar essa condição básica para que essa dimensão humana se desenvolva no Brasil, né? Agora, em que rumo que isso segue, né? Quer dizer, nós vamos desenvolver nossas potencialidades, mas de que maneira, né? Aí é uma questão que não dá para a gente definir a priori, né? Porque depende das próprias pessoas, do próprio povo, né? Se você, quer dizer, a gente tem que criar condições para que o próprio povo desenvolva essas suas potencialidades, né? É complicado fazer como no caso lá da antiga União Soviética, com o citado realismo socialista, né? E a teoria lá do Lysenko, né? Na genética, né? Condenando a genética mendeliana e propondo, né, uma outra concepção de herança biológica. Isso aí é complicado, né? Você não pode guiar esse processo. O Estado não teria que fornecer condições para que as pessoas desenvolvam suas potencialidades, mas não guiar ideologicamente isso, né? Não querer imprimir na mente popular uma certa concepção ou uma concepção estética ou científica, né? Você concorda com essa... Eu concordo. Eu acho que a palavra aí é liberdade, né? Quando a gente volta para o pós-guerra e vê o que eles propunham, que eram as escolinhas de arte abertas, sem direção, né? Ideológica, sem nada disso, é bem interessante o cuidado, porque na verdade o pós-segunda guerra era a ideia que o mundo ia acabar, que ia ter bombas e bombas que iam explodir o mundo. Isso estava nos jornais diariamente, né? O Brasil trocou não sei quantos quilos de farinha de trigo por urânio, né? Pela mesma quantidade de urânio. Então, estava lá no jornal, da capa dos jornais, que tinha lá o Mário Pedrosa falando. Mas aí que é o ponto, é a liberdade, né? Esse ponto, essa dimensão da liberdade, que é a mais difícil. A gente está num momento de exceção, a gente esquece, né? Que a gente está com as fronteiras do mundo fechadas, a gente está num momento de menor liberdade, mesmo tendo aqui esse contato pela internet, por outro, mas a gente não tem mais o direito de ir e vir, a gente perdeu vários direitos, né? Se fala pandemia, mas aí tem outra questão, né? Países que ideologicamente estão ligados com a esquerda estão mais fechados ainda do que outros. É muito interessante, a gente não percebe, ninguém discute isso e ninguém toca nessa questão da liberdade mais. Bem, mas aí tem várias acepções da palavra liberdade, né? Eu entendo que a liberdade que o Mário Pedrosa defendia seria a liberdade das pessoas escolherem seu próprio caminho, né? E isso não é contraditório com a ação do Estado, mas isso supõe que o Estado esteja financiando essas escolhas das pessoas, quer dizer, o Estado dando suporte material para as pessoas poderem escolher o que elas vão fazer com a sua própria vida. O tema do primeiro livro dele e da tese é Arte, Necessidade Vital. Uhum. Pois mas é preciso, quer dizer, contra a ideia aí de Estado mínimo, né? Porque no neoliberalismo, os anarcocapitalistas, eles acreditam que quanto menor o papel do Estado na sociedade, maior a liberdade das pessoas, certo? Aí, contra essa visão, né? Acho que a gente pode dizer assim, que é preciso um certo tipo de atuação do Estado, não doutrinário, não cerceando a liberdade, mas é preciso uma ação do Estado
dando suporte para que as pessoas possam ser livres, né? Dando um suporte material, financeiro, para que as pessoas possam desenvolver suas potencialidades. Só que aí as pessoas vão desenvolver sua potencialidade na direção que elas quiserem, certo? Aí que a liberdade, quer dizer, é uma liberdade que ela supõe condições mínimas de sobrevivência, de sustento, né, para que as pessoas possam se desenvolver, né, na direção que elas bem entenderem, né, certo? Então, esse conceito de liberdade é um conceito diferente do conceito chamado neoliberal, né, que entende que a liberdade de empreender, das pessoas Vamos escutar o Luiz Gonzaga e o Celso aí, o que eles acham vamos. disso. Tá bom. Estou curioso. O Luiz Gonzaga está sem o som. Clicar só aqui no vermelhinho. Pronto. Aí. Bom, eu posso falar, eu fiz aqui 3 questões enquanto você falava, José Otávio, e acho que essa intervenção do Alfredo liga as minhas questões aqui, porque eu tenho 3 questões, mas acho que a terceira seria uma pergunta para você. As 2 primeiras meio abertas demais, mas que liga com isso que o Alfredo está falando. Porque eu vejo assim, essa questão do século XX, o fracasso soviético e tudo que a gente viveu, né? Hoje a gente pode ver que isso não foi só um erro, né, na direção daquilo que a gente chama de um movimento de esquerda e tudo, mas mais uma impossibilidade ontológica de seguir esse caminho, se a gente pensar a liberdade como um ponto principal. Porque senão seria a gente aderir a certos racionalismos reducionistas, vamos dizer assim. Então, e aí entraria nisso que o Alfredo está falando, da impossibilidade do Estado doutrinar as pessoas, ou da não recomendação que isso ocorresse, né? Se a gente tiver a liberdade como premissa básica, então a gente assume a democracia como um valor universal, coisa que já foi defendida aqui no Brasil pelo Carlos Nelson Continho e outros. E aí, porque na verdade, se você pensar qualquer defesa de um modelo baseado nesse engajamento racionalista, seja de esquerda ou de direita, entraria em confronto com os pilares democráticos, já que sempre vai pressupor que um grupo vai estar certo e o outro vai estar equivocado ou errado, né? E aí, dentro dessa ótica, e dentro do que o Alfredo comentou agora, dessa noção de liberdade, eu perguntaria assim, se o resgate da nossa riqueza estética que você comentou, vista como um motor para o desenvolvimento econômico, seria um pilar da sustentabilidade, da bioética da governança, vamos dizer assim, né? Se a gente pode pensar que a estética exerceria um papel fundamental na possibilidade de expressão dessa liberdade das pessoas, da escolha que elas podem fazer para suas vidas. Não sei se ficou confuso. É bem profunda, né? Essa questão interessante. Interessante. Não dá só para olhar para trás, tem que olhar para frente, né? Quando essa pergunta do joga para frente, porque joga essa estética e joga uma mixagem, né? Porque nada estático vai conseguir desenvolver isso. É uma mistura, né? A gente fala de miscigenação, que é uma coisa que se falou muito do Brasil, uma mistura, mas é uma mistura do futuro, né? Porque imagine todos os brasileiros com uma renda básica cidadã e com acesso, uma mudança, né? A grande mudança seria nessa questão da bioética, porque que é essencial para desconstruir, mudar o que a gente tem no país, né? O que nos é dado. É muito profundo essa sua pergunta aí, porque a mixagem
é muito importante, porque não só, como ele falou, pegar essas 5 fortes vertentes da cultura brasileira, mas mixar com o que tem no mundo, com o que tem de tudo. E eu queria só definir aqui liberdade e libertário. Ele estava muito mais para o libertário do que o que a gente sabe de liberdade, que está muito impregnado hoje com o neoliberalismo, com outras Estado mínimo, com várias outras questões que a gente tem hoje. O libertário, que é esse, você sempre está indo contra também, está lutando pelo ser humano, né? Você citou o Coutinho forte aí, e essa coisa da democracia. O Brasil liderou isso no pós-guerra, né? Quando a fundação da Liga das Nações, o Aranha também falou forte sobre isso, né? O Brasil tem um papel forte nessa visão que é muito nova, né? Essa visão de democracia que a gente tem hoje perpassa há quanto tempo? Muito, muito nova, não tem 100 anos, né? Essa visão. É interessante, mas eu fico pensando como miscigenar, misturar, como fazer tudo isso, né? Mas para isso, eu acho que esse movimento libertário, depois de sempre quando tem um forte movimento fascista e vem um movimento contrário, e a gente vai ver esse movimento contrário e essa estrutura. É esse que é o ponto, a gente tem que viver nesse mundo que a gente vai ter idas e vindas. Seu Otávio, meus cumprimentos. Você nos ofereceu uma aula magnífica. Muito, muito impressionado com a história do Pedrosa, né? O Rui Pedrosa nos dá um exemplo de compreensão do ser humano, né? E eu lamento, parece que não houve continuidade à altura do que ele propôs. A discussão tomou um rumo aí, agora, nesse momento, a preocupação com o futuro, né? Essa é a preocupação nossa. E eu acho que dificilmente a gente vai entender essa questão do futuro se a gente não tiver uma compreensão adequada do passado. Ok? E muito passando por essa questão aí, com a qual eu e o Alfredo nos envolvemos muito, a questão da natureza do ser humano. Então, um grande... A política, se não for algo assim bem conduzido, levando em consideração a natureza do ser humano, pode ser muito desastrosa, né? Porque quando cai na parte de partidos, os partidos, se não tiver indivíduos com uma determinada humanismo, né, pode virar uma coisa do tipo de torcida de futebol, né, de time de futebol. Dificilmente você entende um bom relacionamento, talvez, entre o pessoal do São Paulo, do Palmeiras, Atlético, Cruzeiro. Um perigo, né? Bom, esse é um aspecto. O Alfredo falou na questão da importância do financeiro para a liberdade. É fundamental. Eu acho que a liberdade, o indivíduo, para ser livre, ele tem que ter direito de um lugar para morar e de matar sua fome e de sua família, né? Se ele não tem essas condições, fica difícil, né? Bom, esse tema é vasto demais. A gente precisaria de várias horas para levar em frente. Eu vou tentar dar uma sintetizada. O seguinte: um grande pecado que nós temos na economia brasileira é que há economistas, às vezes, geniais, mas que não se lembram do elementar, né? E sem tecnologia não tem economia. A economia brasileira é muito baseada em comerciantes que são viciados em comprar o que os outros pensam e fazem e vender aquilo. Isso é uma forma, com isso aí... Bom, e por que o país está tão enrolado? O país. Eu costumo fazer a comparação seguinte: se a gente quer fazer ver um concerto de piano, as duas primeiras condições são
que haja um piano e um pianista. Né? Depois, o piano tem que ter uma certa qualidade e o pianista tem que ter uma certa competência. Vamos transpor isso para a questão do desenvolvimento de um país. O que é necessário para se desenvolver um país? Olha, com a mesma intensidade lógica, é preciso de educação, ciência, tecnologia e arte também. Eu proponho ciência, educação, arte e tecnologia. Nenhum país se desenvolveu sem isso. Lamentavelmente, historicamente, o Brasil jogou isso para trás. Né? E aí que tem a importância do Pedrosa, como o Zé Otávio colocou, e essa questão da polimetria. Né? Eu não entendia nada de Pedrosa e li que ele dava uma importância especial à política e à arte. Isso é fundamental. Eu acho que a filosofia dele, a herança dele, não passou direito. O PT, quer dizer, o Lula, é normal que o Lula tenha impressionado, porque o Lula tem uma saúde incrível, uma saúde mental também, etc. Né? Mas mas é natural ele ter uma certa ingenuidade, né, na origem dele. Isso foi muito aproveitado por indivíduos maldosos, né? Por mega empresários, etc. Né? O que gerou talvez essa confusão toda. Então, agora a questão sintetizando, o que falta no Brasil é um negócio que eu chamo de educação de máxima abrangência, EMA, né? Que os países desenvolvidos praticam de maneira como meio de vida. A educação de máxima abrangência ela é espontaneamente praticada. Nos 7 anos de Europa que eu tive a oportunidade de viver, você via isso claramente, né? Sem fazer força. Aí a união entre a universidade e a economia e o governo ela é natural, faz parte. No Brasil, hoje, nós não temos notícia que tem um Ministério da Educação nesse país, o Ministério de Ciência e Tecnologia, são os mais importantes. Então, aí, eu queria me referir tudo isso falado é muito importante para a gente prestar atenção num perigo que o país corre. O Brasil corre um risco que nos tira o sono. Né? É o risco de se meter numa rota irreversível de andar para trás, ficar cada vez mais subdesenvolvido, aumentar cada vez mais a diferença entre a nossa competência e a competência mediana dos países desenvolvidos, com o problema da questão da natureza do ser humano. Né? O Einstein se referiu a 2 infinitos. Um é o infinito, o universo. O outro é a estupidez humana. Ele diz que quanto ao primeiro, ele não tem certeza. Quando a gente fala em estupidez do ser humano, pega aí, o que Putin e Biden estão discutindo? Num momento desse aí, veja bem, a biologia não proíbe que apareça uma nova pandemia pior do que essa. O mundo tem que se unir contra esse perigo biológico. Não é momento de fazer superbombas atômicas, como o Putin diz. Não é momento de dizer que vai arrancar os dentes de quem ameaça a Rússia. E o Biden reagindo à altura. Isso aí é uma ilustração máxima da estupidez humana. Né? E tem a estupidez brasileira, né? Onde o presidente falou há umas semanas atrás e não entende por que essa vontade de tomar vacina. Ele disse também que essa manifestação contra ele não tinha quase ninguém na rua, porque a polícia proibiu a maconha, faltou erva. Quer dizer, com esse nível de visão não tem jeito, né? Isso aí. Bom, eu acho que a gente precisa de... O Alfredo tem que produzir depois uma nova mesa redonda para a gente levar esse assunto para frente, porque nós estamos apenas começando. Jota, meus cumprimentos, você nos deu uma aula magnífica. Né? O Mário Pedrosa nos impressiona muito com sua história, como um ser humano que entendeu o ser humano, deixou propostas para o ser humano em uma relação de economia e liberdade, mas que, lamentavelmente, não está sendo aproveitado à altura, inclusive porque
o Brasil não entendeu direito a importância de ciência, educação, arte e tecnologia. Eu queria, se a gente pudesse ficar mais uns minutinhos aqui, eu queria escutar o Alfredo falando sobre como a economia, o MMT, pode entrar nessa equação aqui disso que a gente conversou. Claro. Bem, o MMT é uma teoria que já existe há muito tempo, né? As bases dela já existem, mas ela ficou em evidência mais recentemente, né, com a candidatura do Bernie Sanders e a deputada Alessandra Ocasio, né, nos Estados Unidos, que mencionaram que a MMT seria a solução para o New Green Deal, né? Essas mudanças na economia, rumo, né, a uma economia mais sustentável. Como é que isso poderia ser financiado, né? Aí foi mencionado o MMT. E com a pandemia, a gente vê que os princípios da MMT foram adotados pelo Biden, com injeção de muito dinheiro, né, para a retomada econômica e já para a própria sobrevivência das pessoas, né, durante a pandemia, já foi feito isso, e para o futuro se projeta vários investimentos em infraestrutura, retomada, né, da indústria e de várias áreas essenciais, né, da sociedade, com base em investimento público. No Brasil, né, a gente está vivendo um período que a gente poderia chamar assim, de anti-MMT, né, que começou com o Plano Real, essa ideia da austeridade fiscal, né, que o Estado Federal só pode gastar aquilo que arrecada. Isso é antítese da MMT, porque a MMT diz justamente que o Estado Federal pode emitir e gastar, né, de acordo com as necessidades da sociedade, não se limitando à arrecadação de impostos. Né? Porque a arrecadação de impostos não é a fonte de dinheiro para o Estado. A arrecadação de impostos é só apenas uma forma de retirar o excesso de dinheiro que o próprio Estado pôs na sociedade. Isso também já vem de Keynes, né? Se o Estado não colocar dinheiro na sociedade, a sociedade não vai ter um meio de troca para realizar as operações, né, de investimento, de consumo, né? O povo não vai ter dinheiro para comprar os produtos, isso gera recessão, desemprego, etc. Então, né, o Estado precisa fornecer para a sociedade o dinheiro para as transações que a sociedade, né, que o mercado quiser fazer, certo? Mas a fonte é o Estado. Se essa responsabilidade é passada para os bancos privados, não funciona bem, porque os bancos privados eles têm a possibilidade de fazer empréstimos, né, de fornecer crédito para as pessoas, mas isso se faz mediante juros. Né? E esses juros, né, muitas vezes inviabilizam os negócios. Né? Então, o Estado Federal pode fazer um financiamento das atividades consideradas essenciais, de um modo seletivo, um financiamento a fundo perdido ou sem juros negativos, né? E isso é fundamental para a gente ter uma retomada da atividade econômica e aí fornecendo a base para o desenvolvimento. Agora, tem um evento aqui que está um ponto fora da curva, que foi a aprovação da renda básica pelo Congresso. Quer dizer, então já está aprovado, já é lei a renda básica. E o STF deu 1 ano para implementar a renda básica no Brasil. E a MMT, do ponto de vista científico, ela nos diz que o Estado pode implementar a renda básica a qualquer momento, né, emitindo reais, né, ou criando o real digital, que já está sendo cogitado, né, que tornaria tudo muito mais fácil, emitir moeda, dinheiro, e colocar esse dinheiro na conta das pessoas diretamente, sem passar pelos bancos comerciais. Certo? Então, tem tudo para que aconteça a renda básica. A gente pode praticamente contar como certo que dentro de 1 ou 2 anos os brasileiros terão a renda básica. Aí entra, né, essa situação que você mencionou, Zé Otávio, né, como
as pessoas vão usar esse dinheiro, né, além da sobrevivência, né, mas muitas pessoas vão continuar trabalhando, né, a maioria das pessoas precisam continuar tendo outras formas de renda, né? A renda básica é pouco para sustentar uma família ou até uma única pessoa, dependendo do lugar que a pessoa vive, né? Ela vai ter que ter outras fontes de renda, claro. Mas a renda básica vai possibilitar que haja mais dinheiro circulando na economia, como aconteceu com o auxílio emergencial aqui durante a pandemia. A gente vê que, né, a queda na atividade econômica e a queda na arrecadação do Estado federal e das entidades federativas, dos estados e municípios, não caiu tanto assim, porque, né, com o auxílio emergencial se colocou dinheiro circulando na mão dos mais pobres, né? E com isso se manteve um certo nível mínimo de atividade econômica, de consumo, né? Então, aí, com a renda básica, a gente pode, né, colocar essa questão do que fazer, né, quer dizer, como as pessoas vão usar esse dinheiro para se desenvolver como seres humanos, né? Entra a questão também que o Celso mencionou, né, como é o ser humano, né, como ele se comporta, né? Essa questão se coloca quando a pessoa tem condição de ter alguma opção, de alguma escolha, né? E a forma das pessoas se empoderarem, delas poderem escolher, né, a forma básica, né, seria a renda, né? Porque a pessoa tendo renda, ela pode ter uma opção. Deixa eu só concluir, então. Então, do ponto de vista ético, isso diz respeito a essa questão da liberdade das pessoas optarem, né, o que fazer de sua própria vida, tendo um recurso, tendo condições de escolher. Essa questão, na ética, é colocada como o princípio da autonomia, né? As pessoas terem autonomia para guiar a sua própria vida, né? Agora, esteticamente, eu entendo a estética vai além da arte, né? A estética envolve aquilo que as pessoas julgam ser belo, agradável, né? Quer dizer, então, tem pouca reflexão sobre a estética, né? Quer dizer, no exercício da liberdade, quais as opções estéticas das pessoas? As pessoas vão consumir música da Anitta, é isso? Vão consumir sertanejo? Vão... Lembrando que a Anitta talvez seja, como Lula, uma das pessoas mais inteligentes e brilhantes desse país, mas isso daria uma outra história. Coloco ela, talvez, no mesmo patamar do Lula. É um assunto para a gente discutir, porque é muito pouco discutido essa questão da opção estética das pessoas, né? Nós temos aí gigantes da música popular, né? Tom Jobim, Milton Nascimento, Chico Buarque, né? Que as novas gerações praticamente não conhecem, certo? E temos também aí no samba, né, os grandes compositores das escolas de samba, Cartola, Nelson Sargento, que faleceu há poucos dias, que também, né, estão ficando lembrados pelos mais velhos, né? A gente pode falar da estética como um ponto de partida para essa sociabilidade da liberdade, será? É uma questão. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque a estética, hoje ela está na propaganda, né? Que está nas redes sociais, e elas nos coopta, e usando muito do que o Goebbels usou, né? Para criar um regime de exceção e uma indústria da morte. Esse o ponto que o Mário trabalhava contra. É esse o ponto que ele trabalhava quando ele reafirmava os loucos que pintavam as crianças, a estética ao ponto, ele reafirmava o concretismo, né? É interessante que no concretismo você consegue tirar até o artista da fabricação, como o Almir Mavinier fez permutações em que uma regra, um algoritmo conseguiu criar obras de arte, como vai acontecer com a economia.
um algoritmo vai distribuir renda melhor do que 1 milhão de burocratas ou do que um partido como o partido da ex-União Soviética. Então, a gente tem que também, depois aqui, conversar muito sobre a questão dos algoritmos, né? A questão da tecnologia e a questão da estética. A questão da estética é central, né? Sobre tudo isso. Nunca esquecer o que o Goebbels fez e que está aqui. Está aqui no Facebook, está na propaganda de hoje, está fazendo essa luta de Flamengo contra Fluminense, do povo brasileiro, do povo mundial, guerra não convencional. Mas essa é a estética engajada, não? Não, é a estética que a gente recebe, eu não sei, mas a estética eu acho que está... Porque a estética toca o que nós temos mais profundo, que é a nossa percepção, o nosso cérebro, ela entra direto nas redes neurais. Então, ela é muito poderosa. Então, a gente tem que ter educação, o Celso não vai falar, porque tem que ter educação, porque senão educar é isso. E depois, o que vai fazer com isso, cada um faz o que quiser. Mas se não tiver educação, a gente é cooptado por esse mecanismo. Bom, a questão da estética é muito importante, etc. Mas é bom ver, como o Luiz Gonzaga aqui falou, né, que está sendo explorado. O mercado virou um rolo compressor, né? Eu diria o seguinte, que o capitalismo pode ser selvagem, mas não precisa ser burro, né? Ao ponto de fazer um rolo compressor que destrói tudo, né? Então, essa questão ainda da liberdade, da autonomia, isso é fundamental. Mas, veja bem, se você dá a liberdade e a autonomia para um indivíduo que não tem princípios humanistas, vai ser um desastre, né? Se o indivíduo é livre, ele vai fazer assim, ele pode ser livre. Você tem uma faca pode cortar pão, mas pode ferir uma pessoa. Sim. Liberdade, autonomia, o risco. Então, é preciso dotar o indivíduo de condições para ele usar convenientemente a sua liberdade, a sua autonomia, tendo a dimensão do outro, né? Que é um negócio que animal selvagem não tem muito, né? Aí a gente junta estética e ética, né? E alteridade. Pois é, mas a educação na base desse negócio aí todo, né? Isso é fundamental. E aí é o seguinte, acho que tinha que ter uma CPI de universidades, né? Porque as universidades, francamente, né, fabricaram suas besteiras históricas, né? Na educação, inclusive, né? Concordo. Fizeram de serviço ao nosso país, né? Por exemplo, eu vou me referir a um pessoal que eu conheço relativamente bem, os físicos, né? Bom, então nós tivemos físicos brilhantes, e temos, né? Mas a gente não fez aqui no Brasil a física que os europeus fizeram e continuam fazendo. Eu falo na física de Einstein, Planck, né? Porque Einstein não precisava de matemática. Os matemáticos que o ajudavam, eu chamava de cavalos de cálculo, né? Então, eu fiquei muito impressionado lá na Europa com a maneira pela qual o pessoal entende a física elementar, porque eles entendem física elementar com base em convivência com fenômenos, com realidade. Uma coisa é eu querer entender alguma coisa ouvindo a realidade, outra coisa é eu pegar uma fórmula matemática que não me diz absolutamente nada se não estiver ligado à realidade. Eu diria que os físicos teóricos cometem o mesmo equívoco dos linguistas tradicionais, né? E falam se você não liga uma palavra à realidade, fica danado. Você pode confundir jacaré com borboleta, certo? Quando eu falar em jacaré, eu tenho que pensar naquele bicho com aquela boca grande, bode de dente, etc. E borboleta, aquele outro animalzinho, etc. Se não fizer essa relação, a linguagem não vai a lugar nenhum. Pior, ela vai a lugares errados, né? Isso aconteceu com a ciência no Brasil, né? E não é culpa dos físicos brasileiros se eles não tiveram essa competência. Finalizando aqui, por outro lado, o cérebro humano, um assunto que o Alfredo e eu
corremos atrás, tem uma competência que chama... O cérebro tem superpoderes. A maneira de dizer, eu não me lembro quem colocou isso, mas isso é comum, né? Ele dizia o seguinte: nas situações críticas, difíceis, para cada nível de dificuldade, ele tem uma competência. Se a dificuldade aumenta, a competência dele aumenta. Por isso que aquele pessoal do interior de Minas antigamente dizia que carro apertado é que canta. Quer dizer, se você tem... Nesse caso aí, os europeus são privilegiados pela maior desgraça que já teve na humanidade. Porque a guerra é um negócio que eu via lá, o pessoal comentando. A guerra torna os indivíduos mais comunicativos, mais solidários, e a competência aumenta muito. E aí os meninos que faziam o curso secundário nas épocas da guerra, não é isso? Como é que aquela física era dirigida? Eles pensavam os poderes do cérebro aí, aumentava a competência dos garotos para entender a realidade física das coisas. Não um blá 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 teórico. Uma equação matemática é uma máquina. Você ligou a máquina, ela anda sozinha. É a mesma coisa. Né? Por isso que eu estava conversando com o Alfredo outro dia, é triste você ver vários físicos que continuam hoje fazendo a mesma física de 10 anos atrás. Eles não pensam, porque a matemática pensa para eles, não tem que fazer força. Por isso que aposentar um erro grave, o cara tem que mudar de função. Bom, isso aí eu estou apenas colocando as palavras-chave para a gente oportunidade de voltar a se encontrar aqui. Não? Celson, nós vamos marcar uma entrevista com você para discutir essa questão, né? Eu até discordo um pouco do que você falou, mas não vamos usar a entrevista do Zé Otávio, né? Que envolve essa questão, mas também envolve outras, né? Que a gente... Mas quando a gente fala em universidade, principalmente universidade pública, eu acho que a nossa atitude predominante deve ser de apoio, né? Porque o futuro da economia brasileira, em parte, depende de pesquisas que estão sendo feitas na universidade pública, né? Que precisam ser levadas, né, à prática. Fundamental. Agora, a gente sabe também que na universidade tem vários grupos e pessoas que estão mais preocupados com o próprio umbigo, né? E aí a gente vai discutir isso, né? Também como fazer essa interação da universidade com a comunidade, né? Acho que é uma questão também central para o nosso futuro. Fred, você pedir sua permissão para fazer, já que você está falando isso aí, né? A questão da universidade, no fundo, a relação dela com a comunidade, aquele projeto que a gente registrou em cartório aqui em 1992, já apresentei para você, que é a criação daquela Sociedade de Integração Universidade-Comunidade, que vai fazer exatamente esse sentido. Nós vamos discutir isso na sua entrevista, tá bom? Vai preparando aí. Eu só estou anunciando, né? Isso, então já fica uma propaganda aqui da próxima, né? Exatamente. Então, bem, considerando aí, né, que a gente está pensando em fazer sessões aí, né, de 1h30, por aí, né? Então, eu vou encaminhar a palavra para o Zé Otávio, fazer suas considerações finais, né, fazer um balanço aí dessa questão dessa carta, né, que a gente tomou como eixo, né, essa carta que o Mário Pedrosa escreveu para o Lula, e o Mário Pedrosa como o primeiro inscrito no Partido dos Trabalhadores, né? Então, perguntar para o Zé Otávio, será, né, que o período que o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder federal, né, presidência do país, né, quais teriam sido os maiores erros e os maiores acertos dentro da perspectiva, né, do Mário Pedrosa, dentro do que o Mário Pedrosa esperava desse partido, certo? E com essas considerações, né, a gente vai encerrar a nossa gravação e vamos postar esse vídeo no YouTube para os interessados possam assistir, certo? Muito
eu acho muito visionária essa carta que o Mário Pedrosa fez. Ele enxerga a dimensão do Lula em 70, quando nasceu o movimento, né? Então, ele estava muito à frente. É muito interessante. E eu vejo muito positivo os governos, o que o Lula trouxe, o que o Partido dos Trabalhadores trouxe, porque se hoje a gente achar que é pouco, foi muito, porque quebrar isso que o Mário Pedrosa colocava como a herança, né, de que essa classe dominante nunca iria aceitar o que não fosse os privilégios dela. Isso o Milton Santos também afirma várias vezes, o geógrafo, né? Eu acho que o Lula fez demais. Eu acho que foi um avanço. Hoje, se a gente discute que existe uma possibilidade do Brasil retomar a riqueza, e pode ser muito rápida, porque a China tinha uma situação muito pior que do Brasil, com uma pobreza gigantesca, e conseguiu criar riquezas promovendo a distribuição. Morreu esses dias um grande cientista que criou o arroz lá, que conseguia uma produtividade muito maior e mudou a face do mundo e da China. O Lula conseguiu tirar muita gente da miséria, pôr comida no prato de muita gente, e só que o que aconteceu? O erro, ele achou que dava para fazer uma fusão. A gente tem que entender que tem que ter uma nova geração de pessoas que vão empreender. Não são os professores universitários, são os estudantes. Não são os empresários, são os jovens. E a gente tem muito jovem hoje no Brasil, está com a maior geração de jovem da história, jovens e adultos, então a gente está positivo, mas a gente tem que quebrar, né? O BNDES tem que parar de repassar dinheiro para o banco para chegar aos comerciantes, o comércio. O Brasil foi um país sempre de comércio na nossa história. A minha cidade, por exemplo, só vou contar da minha cidade, Porto Feliz, ela foi importante por 16 anos, quando os portugueses quiseram revogar o Tratado de Tordesilhas, fizeram um investimento maciço nas monções, trazendo 600, 700 cada monções. E esse investimento, forjando dinheiro, moeda, ouro circulando, o que aconteceu? Tratado de Madrid, o Brasil aumentou de tamanho. Depois parou o investimento, a cidade decaiu. E é isso que ocorre um ciclo de investimento, um ciclo de recessão, cair. O Brasil precisa entrar num ciclo de crescimento. E o que faz? São camadas de riqueza. E o Lula vai escutar isso que a gente está falando e vai fazer isso no Brasil. Ele vai colocar a renda básica na mão de cada brasileiro e vai sortear empreendedores. Sortear, igual na China, não tem nada, nenhuma outra forma, nem professor, nem nada. Sortear empreendedores para criar novas empresas e trabalhar com esses jovens, o quê? Os jovens mais simples, acabar com essa casta de professores. Nós somos todos professores, não tem doutor, não tem nada, não tem pós-doutor, sou do programa nota 7, 6, 5, eu tenho um pavãozinho aqui, colorido, nada, somos professores, como Marx nos explicou. Então, o Lula vai escutar o que a gente está falando, porque ele é antenado, e sabe o que vai acontecer nesse país? Vai acontecer um crescimento de 100 anos, sequencial, que vai começar com isso. Porque é possível, e o Brasil é o país mais estruturado para ter crescimento de riqueza no mundo. Ele está perfeito para um grande ciclo de crescimento. 20 anos de crescimento aqui no Brasil pode transformar o mundo. E eu acredito que o Mário Pedrosa viu no Lula é um milagre. Um superdotado que veio lá do Nordeste, conseguiu amalhar pessoas e consegue mudar, e ele tendo ficado a liberdade do que é ser libertário. Eu estou falando aqui para o nosso presidente que vai mudar o Brasil com esse ciclo de riquezas, trazendo a circulação monetária, porque a gente está seguro, não tem dinheiro circulando, e o dinheiro tem que circular na mão de quem? Do povo brasileiro. Muito obrigado.
você sabe que eu tenho uma visão um pouco mais crítica do Lula, mas espero que ele faça isso que você falou. Né? Que ele te ouça. Você sempre acreditou nele, né? Mesmo quando ele estava preso. Né? Então, acho que você assim, é um entusiasta, né? Dessa possibilidade, e eu, sinceramente, espero que isso aconteça. Se não for pelo sorteio, que eu também sou um pouco crítico com essa ideia do sorteio, mas é válida também, né? A gente precisa refletir mais sobre tudo isso, né? Então, agradeço muito sua excelente contribuição para nossas reflexões, né? Também ao Luiz Gonzaga, ao Celson, que colaboraram com a gente aqui nesse esforço. Certo? Legal. Então, se você Obrigado aí, de... José Otávio, pela palestra. Vamos para a próxima. Abraço. Tá bom, gente. Então... Feliz de ter falado do Mário Pedrosa aqui e do futuro do país. Um abraço. É uma lição de humanismo.